Finalmente você decidiu ir atrás de um console de última geração e acabou caindo na maior dúvida de todas, certo? Muitas pessoas que ainda não estão familiarizadas com as gerações passadas de PlayStation ou Xbox acabam chegando à mesma pergunta quando pensam em adquirir os games mais avançados da nova geração. Qual que é o melhor e por quê? No Estadão Recomenda de hoje, vamos entender quais são as principais diferenças e também o que é igual entre os dois consoles para te ajudar a chegar na resposta ideal. Uma comparação entre dois consoles de videogame tende a ser algo muito técnico. E aí, pensando nisso, a gente vai separar o nosso vídeo em categorias mais amplas e pontuais. Para começar, vamos falar do design de cada um dos modelos. Ambos os consoles são mais avançados quando comparados às versões anteriores. O PlayStation 5 é mais fino do que o concorrente, porém ele é mais comprido, chegando a pesar 4,5 kg, enquanto o Xbox Series X pesa um pouco menos, 4,450 kg. Ou seja, tem uma diferença, mas eles pesam praticamente o mesmo, e ambos podem ser posicionados tanto na vertical quanto na horizontal. E agora, falando sobre processador e armazenamento, os dois estão equipados com uma APU da AMD baseada na arquitetura Zen 2, com 8 núcleos, cada um deles com 2 threads, totalizando 16 núcleos lógicos na CPU. Os dois também são equipados com memória de estado sólido, ou seja, SSD, com a possibilidade de expansão dessa memória. A Microsoft optou por criar um modelo próprio de SSD que acaba tornando o processo de expansão um pouco mais caro do que o da Sony, que por sua vez deixou como opção extra o mesmo modelo que você utiliza no seu computador. O PlayStation 5 vem com um SSD personalizado de 825 GB de capacidade máxima, podendo ler dados a 5,5 GB por segundo em formato bruto ou até 9 GB por segundo por meio de tecnologias de compressão que são compatíveis com o console. Enquanto isso, o Xbox Series X traz um SSD de 1 TB. Mesmo sendo um pouco maior do que o concorrente, ele tem uma velocidade inferior. Ele tem 2,4 GB por segundo de velocidade para dados brutos e 4,8 GB por segundo com técnicas de conversão. Ou seja, nesse quesito, um ponto para o PlayStation. Na prática, ambos vão entregar velocidades ótimas, e quando falamos em desempenho, tanto o Series X quanto o PlayStation 5 vão alcançar números altos, podendo rodar jogos em 4K a até 120 quadros por segundo, com suporte a tecnologias gráficas como Ray Tracing e tempos de carregamento super rápidos. E em termos de processamento gráfico da GPU ou da placa de vídeo, acaba que em uma análise número a número, o Series X ele sai na frente por ter mais poder gráfico sobrando, com 12 teraflops de potência, e deve rodar games pesados com mais facilidade do que o PlayStation 5, que tem 10,3 teraflops de potência. A diferença é pouca, mas pode ser perceptível, então ponto para o Xbox. E se você não é apaixonado pelos números, mas sim pelos jogos, a coisa começa a ficar mais interessante. O PlayStation 5 tem retrocompatibilidade com os jogos de PlayStation 4 e tem vários exclusivos da geração anterior, além de exclusivos próprios, como Astro's Playroom, Returnal, Demon's Souls e Destruction All Stars. Já o Xbox Series X ainda não possui exclusivos do console atual, mas a Microsoft recentemente anunciou que somou ao seu grupo de desenvolvimento de games a EA Play e a Bethesda Softworks, que é dona de franquias como Fallout, Elder Scrolls, Doom e outros. E se antes o principal diferencial entre os dois consoles que dava uma clara vantagem ao Xbox era a biblioteca de jogos por assinatura, hoje não é mais. A Sony finalmente trouxe ao PlayStation um modelo de assinatura de jogos por streaming, que disponibiliza mais de 300 jogos sem custo adicional, incluindo clássicos como God of War, The Last of Us, entre outros. E outro fator que devemos levar em consideração aqui são os controles e os acessórios de cada console. De um lado, a Microsoft manteve o controle tradicional e os jogadores vão encontrar um modelo muito parecido com o da geração anterior. A principal mudança é a textura na parte traseira, que tem mais aderência e evita que o controle escorregue na mão. Outra novidade é o botão Share, que permite compartilhar rapidamente um trecho com os últimos segundos do seu jogo em redes sociais. E do outro lado, encontramos uma atualização bem maior conhecida como DualSense, que abandona o design padrão do antigo DualShock e migra para um visual completamente novo.
O novo controle é bem mais avançado e apresenta uma mecânica completamente nova focada na imersão do jogo, incluindo os sensores táteis que geram resistência de teclas dependendo do contexto do game. Os gatilhos R2 e L2 vão ficando cada vez mais resistentes se o seu personagem estiver cansado, por exemplo. E além dos controles, outros acessórios também receberão atualizações e estão sendo comercializados junto à nova geração, como é o caso da PlayStation Camera, dos headsets Sony e do controle remoto para o PlayStation 5. Outro acessório que a Sony deve disponibilizar em uma nova versão é o headset de realidade virtual. O PlayStation VR 2 terá tecnologia 4K HDR com até 120 quadros por segundo. O aparelho virá equipado com duas telas OLED de 2000 por 2040 pixels que entregam uma resolução 4 vezes maior do que a geração anterior, além de tecnologias de rastreamento ocular e áudio 3D. Então, quando o assunto é sobre acessórios, mais um ponto para o PlayStation 5. Agora, tanto essa nova geração do PlayStation quanto a do Xbox possuem versões que são mais simples. O PlayStation 5 ganhou uma versão sem leitor de mídias digitais, que é mais barato e possui o mesmo espaço de armazenamento, apesar de não conseguir rodar os jogos da versão anterior, que era o PlayStation 4. Já o Xbox ganhou a versão Series S, que é um modelo com preço mais acessível entre os novos consoles da geração atual, e é capaz de reproduzir imagens com resolução 1440p e 120 quadros por segundo. E, inclusive, o Estadão Recomenda já tem um vídeo com mais informações sobre esse produto. E outra similaridade entre os consoles é o preço, que hoje acaba ficando muito próximo nas duas categorias. E no final das contas, quando a gente fala da experiência de jogo, eles acabam empatando com uma experiência muito próxima. Mas o maior diferencial para sua escolha é o catálogo de games. Esse é o ponto mais importante: os jogos que você gosta. Afinal, de nada adianta você ter o hardware mais avançado se você não vai se divertir com o que você curte, não é? Então, se você prefere jogos exclusivos da Microsoft como Forza e Halo, o ideal é o Xbox Series X. Agora, se você quer gastar um pouquinho a mais e ter a experiência de jogar os exclusivos da Sony como God of War, Homem-Aranha, The Last of Us e Horizon Forbidden, aí a compra certa vai ser o PlayStation 5. Com esses dados pontuados, fica mais fácil entender qual dos dois consoles é o ideal para você. Obrigado por assistir ao Estadão Recomenda e até o próximo vídeo.